Quantos anos você rejuvenesceria caso pudesse escolher? Eu realmente não tenho ideia da resposta que você deu à pergunta que eu propus no início desse vídeo. No entanto, eu quero usar uma das histórias mais impressionantes que pelo menos tem falado muito ao meu coração nesses últimos dias. Essa história está registrada no livro de Josué, no capítulo 14, a partir do versículo 6. E você pode muito bem estudá-la, se aprofundar, e eu tenho certeza que virá uma revelação extraordinária e sobrenatural sobre a tua vida também. Eu quero, nesse vídeo, compartilhar com você algumas sementes e algumas verdades que eu descobri ao estudar, ao mergulhar na vida de um homem chamado Caleb. Porque quando eu estou propondo o tema, é exatamente porque nesses dias Deus tem me levado a buscar a força de Caleb. Caleb foi um homem que chegou à idade de 85 anos e ele disse que ele tinha a força e ele tinha o vigor de quando ele tinha 40 anos. E isso me leva a pensar, na verdade me levou a pensar durante muito tempo da minha vida, o que leva um homem de 85 anos de idade dizer, olha, eu tenho a força, o vigor e a paixão de quando eu tinha 40 anos. Bem, nós precisamos estudar a história toda desse homem. Esse homem foi um dos espias que foi enviado por Moisés para espiar a terra antes da grande posse, antes da grande guerra e antes de Israel tomar posse definitivamente da terra prometida que Deus havia prometido. No entanto, eu quero convidar você nesse dia comigo a juntos buscarmos essa fonte de rejuvenescimento. Porque ao estudar, como eu já disse, eu descubro algumas verdades que podem fazer com que você e eu alcancemos também esse rejuvenescimento. Aliás, eu quero propor esse alvo para você. Faça disso um alvo, chegar aos 85 anos com a força e o vigor de 40. Obviamente que nós precisaremos considerar muitos elementos que o tempo limitado desse vídeo não nos permite aprofundar. Mas eu quero já plantar uma semente no seu coração para que você cuide do seu corpo, da sua alma e do seu espírito, pois atingindo saúde, equilíbrio e cura em todas essas dimensões da vida do ser humano, com certeza nós morreremos em ditosa velhice, como o próprio Deus disse para Abraão. Bem, quando eu olho para a história de Caleb, eu aprendo algumas lições aqui que certamente me fazem entender e compreender e desejar viver como esse homem viveu, para que eu possa ter longevidade e longevidade com saúde. E a primeira lição que eu aprendo quando eu estudo Números, a partir do capítulo 14, eu entendo que um dos segredos de Caleb chegar a 85 anos com o vigor e a força de quando ele tinha 40, é porque esse homem, ele tinha os olhos dele nas promessas de Deus. E eu quero aqui valorizar e dar importância mesmo a cada semente, a cada visão que Deus plantou no seu coração, na sua história. Sabe, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mesmo as coisas difíceis que a gente já enfrentou na vida. A gente não pode viver olhando para o passado numa perspectiva de que sofremos, tivemos tantas decepções, tantas frustrações. Não, o passado deve servir de lição e inspiração para nós. Mas eu quero que você olhe também para as sementes que Deus plantou no seu coração, porque eu tenho certeza que Deus liberou uma palavra para você. E se você tem dificuldade de entender essas palavras que foram trazidas ao seu coração, eu oriento você, busque na Bíblia, busque na palavra de Deus, porque a palavra de Deus está repleta. Há milhares de promessas que Deus fez
para mim e para você. Não é uma promessa para uma pessoa, é uma promessa para todas as pessoas que creem. Jesus disse assim que aquele que crer nele vai ter a vida eterna. Essa é uma das promessas mais extraordinárias, porque não nos limita a essa vida e a essa existência, mas pode nos garantir uma vida eterna com Deus. E, querido, eu quero motivar você. Olhe para trás com gratidão por tudo que você viveu, mas olhe para frente e olhe para as promessas que Deus tem implantado no seu coração, porque Deus é fiel e cada uma das palavras que Ele liberou para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida, elas vão se cumprir, porque Deus não é homem para que minta. Sabe, querido, quando eu mantenho os meus olhos na promessa de Deus e não nas circunstâncias, e não naquilo que envolve a minha alma, os meus sentimentos, as minhas impressões, não, quando eu me fundamento na promessa de Deus, aí eu creio que eu posso ter uma vida muito longa e eu posso chegar lá com a mesma paixão, o mesmo vigor que eu tinha quando Deus me entregou essa palavra. Há uma outra verdade que eu vejo aqui, quando a gente olha para o capítulo 14 de Números e que fez parte da vida de Caleb. No versículo 24 diz que Deus viu nele outro espírito. Aqui está um outro segredo que pode nos dar longa vida. A possibilidade de vivermos não segundo o espírito que caracteriza a geração em que nós vivemos. Qual é o espírito que rege essa geração? Consumismo, medo, insegurança, dúvida, corrupção, imoralidade. Esse é o espírito que tem norteado a vida de muitas pessoas nessa terra. E aí eu preciso permitir que um outro espírito mova as minhas ações e a minha vida a ponto de eu ser relevante e importante na minha geração. Caleb foi um desses homens. Sabe, quando você estuda a história dos espias que foram enviados para espiar a terra, foram 12 espias. 10 voltam com uma mensagem desanimadora, com um espírito de frustração, com um espírito de medo, porque o que eles tinham visto eram gigantes que impossibilitavam a conquista da terra. Mas Caleb é um dos 2 que volta, um dos 12, mas que na verdade faziam parte de 2 que voltaram com outro espírito, com outra motivação, com outra disposição. Sabe por quê? Porque eles olhavam na promessa, então eles permitiam que outro espírito agisse neles e por intermédio dele. Sabe, eu quero orar, querido, para que outro espírito possa inundar o seu coração e possa mover as tuas decisões, as tuas escolhas, a tua vida, a ponto de você ser uma inspiração para as pessoas que fazem parte dos seus vínculos de relacionamento. Querido, quando a gente permite que esse outro espírito se mova em nós e através de nós, eu tenho certeza que o próprio Deus vai ter prazer em te lhe dar uma vida longa para que você possa influenciar o maior número de pessoas que você puder. A gente continua olhando para o texto e a gente continua aprendendo com a vida desse homem, Caleb. E quando eu chego no versículo 34 a 36, de Deuteronômio, agora Deuteronômio 1, versículo 34 e 36, eu vejo que houve uma marca na vida de Caleb que fez com que ele vivesse uma vida longa. E essa marca foi a perseverança. Sabe, querido, a perseverança é um dos maiores segredos da vida cristã. Nós vivemos no meio de uma geração que começa com muita facilidade, mas não termina aquilo que começa. Eu quero motivar você, querido, a concluir os sonhos e os projetos que Deus tem colocado no seu coração. A própria palavra de Deus diz que o nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza prosperará. A perseverança, segundo o Evangelho de Lucas, é também o elemento que vai nos fazer alcançar a salvação eterna, porque a palavra de Deus diz: é na vossa perseverança que ganhareis as vossas almas. Eu quero orar também para que Deus encontre no seu coração e no meu coração a perseverança de poder chegar ao último dia, como o apóstolo Paulo chegou, ao ponto de dizer: olha, eu combati o bom combate, eu terminei a minha carreira e eu guardei a minha fé.
Eu quero finalizar esse vídeo compartilhando um último segredo, uma última verdade que eu tenho certeza que deu longa vida a Caleb, pode dar a mim e a você também. E esse último segredo é disposição para a guerra. Parece um contrassenso o que eu estou dizendo, mas na verdade não é. Nós precisamos entender que quando Deus prometeu a terra para Israel e quando Caleb se dispôs a fazer parte desse exército, ele disse sim àquela guerra. Nós precisamos entender que, a despeito de Deus ter prometido aquela terra, nós precisamos entender que ali haviam gigantes, havia resistência, havia muitas coisas que se levantaram para impedir aquela conquista e aquela vitória. Mas Caleb disse, olha, da mesma forma como Deus disse que iria nos entregar os inimigos nas nossas mãos, Deus vai nos fazer possuir a terra, e eu vou lutar até o último dia da minha vida. Sabe, querido, essa disposição para a guerra, entre aspas, esse sangue nos olhos, para que o reino de Deus seja estabelecido em mim e através de mim nessa geração, é o que vai fazer com que você e eu vivamos uma vida longa e uma vida que de fato vai fazer diferença na vida das pessoas. Sabe, querido, eu profetizo e eu recebo para minha vida também, e eu já tenho trabalhado tomando todos os cuidados que eu posso, para que eu possa chegar aos 85 anos com a força, o vigor e a paixão de quando eu tinha 40 anos. Que seja assim na sua vida, que seja assim na minha vida. Isso nós conseguimos encontrando a fonte, que é Jesus Cristo, e vivendo cada uma das verdades que a gente aprende com aqueles que viveram e aqueles que foram inspiração para a nossa vida hoje. Meu Deus e meu Pai, eu te agradeço e te louvo pela oportunidade de nos expormos a tamanha riqueza, a tamanha fonte, Deus, de verdades que podem nos levar a viver uma vida plena e uma vida extraordinária. Sabe como nós temos aprendido? Nós não queremos apenas sobreviver, nós queremos viver, nós queremos ter olhos diferentes do que a maioria das pessoas tem. Eu quero te pedir nessa hora, Pai, que tu visites cada vida, cada casa, e que o Senhor nos faça manter os olhos na promessa, que o Senhor encontre em nós outro espírito diferente do que tem movido na maioria das pessoas, que o Senhor encontre em nós perseverança e que o Senhor encontre em nós a disposição para a guerra. E assim eu quero profetizar que você chegará com vigor, com vida, com paixão, com maior amor por Jesus Cristo e por sua palavra e pelo seu reino do que quando você tinha 40 anos de idade. Meu Deus, essa é a minha oração nesse dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe abundantemente. Vida longa!